Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz em Cristo Jesus recaia sobre todos hoje. Em nome de Jesus. Hoje vamos trazer um assunto aqui, irmãos, que pode ser assim, como que eu posso falar, um pouco polêmico dentro das igrejas, que é o papel do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo em nossas vidas? E como ele atua dentro de nossas vidas? O que ele faz para as nossas vidas? Bom, vamos lá. Primeiro, é dito que quando uma pessoa se batiza no Espírito Santo, né, o que acontece? Ela fala em línguas. Esse é o primeiro sinal, né, daquele que é batizado pelo Espírito Santo. De fato, é um dos sinais. Mas também tem muitos crentes que eu tenho visto, né, que são batizados no Espírito Santo ou estão lá no meio de uma pregação, de um culto, e a cada 5, 6 minutos ele fala em línguas estranhas, ele começa a falar, começa a falar, mas ele sai da igreja e vai para casa. O Espírito Santo ficou lá na igreja porque ele, chegando em casa, ele volta a ser a pessoa que era. Muitas vezes mesquinha, muitas vezes com problemas pessoais. Enfim, ele acaba deixando o Espírito Santo lá, na igreja. Aí no outro dia tem culto, ele volta lá novamente, ele volta a falar em línguas, né? E qual é o papel do Espírito Santo? Essa pessoa está certa? Está errada? Por que ela só está em santidade dentro da igreja, não está em santidade na casa dela, na rua, no trabalho, seja lá onde for, onde ela vá, né? Por que o Espírito Santo não acompanha ela? Ou por que ela não deixa? Bom, vamos lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler, que eu tenho uma Bíblia online, né? Então eu vou ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, eu creio que estar no Espírito Santo, né, ser batizado no Espírito Santo, é uma escolha que Deus fez. É uma escolha que Deus fez para a sua vida, para que você, como diz lá no versículo, seja testemunha, tanto aqui, como na igreja, como no teu trabalho, como, enfim, aonde você for, que lá é claro, tanto em Jerusalém como em toda a Judá e Samaria, até os confins da terra. Então, eu pergunto, por que você, crente, por que você, evangélico, deixa o Espírito Santo dentro da igreja? Que é o que acontece com muitos.
Quem está vendo agora meu vídeo pode estar pensando assim: quem é ele para falar? Não, eu estou aqui. Eu sou Enéas e estou aqui só para te dar um alerta do Espírito Santo. E o Senhor me manda falar hoje. Para quê? Para que serve o Espírito Santo? Além de falar em línguas, ficar pululando, dançando, rodando dentro das igrejas. Veja bem, eu não sou contra isto. Eu estou falando porque adiante disso há um compromisso do evangélico com Deus. Para quê? Como eu disse, para dar o testemunho ao Senhor. Para mudar, para podermos mudar alguma coisa na direção, para a direção de Deus, em que Deus venha direcionar essas mudanças, mas que nós possamos testemunhar através do Espírito Santo. Esse poder que Deus nos deu, né? Que ser batizado no Espírito Santo é receber um dom, é receber um poder especial, que é o poder de cura, que é o poder de interpretação. Vamos dar o nome de dom, então, que é o dom de cura, que é o dom de interpretação, que é o dom das línguas, que é o dom de estar próximo de Deus, porque estar próximo de Deus é um dom. Já é dito que um vaso sujo não comporta água limpa. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você tem que mantê-lo. É porque a casa estava limpa, o vaso está limpo. Mas eu procuro me manter em santidade, eu faço jejum, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas será que só isso basta? O fato de você jejuar vai bastar? Eu digo para você que não basta, não é só isso que basta. Tem muita gente dentro de igreja, muitos pastores dentro de igreja que falam em línguas, que pulam, que tem brasa nos pés e não sabe, né? Mas são falsos. Por que eu digo que são falsos? Porque muita coisa sai da garganta para fora, não sai da alma, não sai do coração. Até as pregações. Mas eu tenho fulano, pastor, que chora cada vez que vai pregar. Tem muito pastor que é hipócrita. Vamos traduzir a palavra hipócrita. Ator, né? Tem muito ator bom na televisão. Você vê em novela atores que choram a todo momento. Bastou pensar numa coisa mais triste, as lágrimas escorrem. Mas será que ele prega do coração? Fica a pergunta. Vamos lá em Efésios 5, capítulo 18. Deixa eu só achar aqui, 5, 18. Que diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, é onde eu falo, né? Tem muita gente se embriagando, né? Se enchendo
de coisas que não são o Espírito, coisas que são sujas. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Certa vez eu fui olhar um pastor pregar. Esse pastor é o pastor Silas Malafaia. E ele deu um exemplo bom disso, do Espírito Santo atuando na sua vida. E ele deu 2 exemplos, um terreno sujo e um terreno limpo. E nisso ele falou de uma pessoa que vivia atormentada, estava atribulada, vivia atormentada por demônios e Satanás, e a vida dele era um inferno. Desceu as águas, se batizou, foi batizado pelo Espírito Santo, foram expulsos os demônios. O demônio caminhou no deserto, porque ele é mandado para longe, caminhou no deserto, caminhou, não encontrando lugar, falou: voltarei para minha casa. Chegando lá, na pessoa, ele encontrou uma casa limpa, adornada e cheirosa. E ele trouxe mais 7 companheiros. A pessoa tinha sido batizada nas águas, tinha descido as águas, tinha sido batizada pelo Espírito Santo, só que ela não se encheu do Espírito Santo e deixou a casa vazia. A casa vazia trouxe o quê? Era passível de invasão. Invadiram a casa e lá ficou 7 vezes pior do que estava. Deu outro exemplo ainda de um terreno baldio. Terreno baldio pode ser o quê? Um local para virar lixeira, crescer matos, bichos, ratos, várias outras coisas que não prestam. Quando você está vazio, seu terreno está vazio, o que cresce nele? Quando ele está cheio, está bem cuidado, o que é que tem nele? Fica a pergunta para vocês. Eu digo hoje que não há um tempo em que você tenha que ter o contato com o Espírito Santo. Você tem que ter contato com o Espírito Santo a todo o momento. Noite, dia. Dia e noite. Mas eu oro. Eu faço as minhas orações antes de dormir. Eu me fecho lá no meu quarto, eu converso com Deus. Isso vale a pena? Mas a tua atitude, você dentro de si mesmo, o que te acontece? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho alguns problemas. Eu tenho problema de depressão, eu tenho problema de financeiro, eu tenho problema disso, eu tenho problema daquilo, eu sou uma pessoa problemática, eu estou deprimido, eu tenho essa depressão. Se você estivesse cheio do Espírito Santo, você não estaria deprimido, porque você pode estar triste, mas não é uma pessoa triste. Você pode estar chateado, mas não fica por muito tempo. Você pode ter algumas atribulações, mas você não é daquele jeito. Por quê? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Daí alguns olham e falam: mas falar do Espírito Santo é difícil? É difícil. Concordo com vocês que seja difícil, realmente. Mas lá em Lucas,
Vamos achar aqui. 11, 24, deixa eu achar. Lá em Lucas 24, né? 11, 24. Vejam bem, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, busca repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Então, quando você não está cheio do Espírito Santo, a sua casa, o vaso, você está vazio. E estando vazio, dá entrada para Satanás, dá entrada para o que não presta, dá entrada para pornografia, dá entrada para várias outras coisas sujas. E aí? Dá entrada para fofocas, dá entrada para mentiras, dá entrada para, enfim, tudo quanto é corja de demônio vem ali. Se você está em santidade, se você está no Espírito Santo, se o Espírito Santo acompanha você diariamente, se você acompanha o Espírito Santo diariamente, dá o seu testemunho a Deus e é testemunha das coisas que é feito, como pode você ser cheio de espíritos imundos? Pois é simples. Eu digo assim hoje, né? Que você busque. Mas lá na igreja, cada vez que eu vou e tal, eu profetizo, eu aquilo. Você pode profetizar o que for. Agora deixa eu te dar um recado, meu amigo. Não pense você que se você estiver na igreja falando em línguas, você está em santidade. Se você está profetando, você está no Espírito Santo e saindo de lá, você começa a briga com a sua esposa, a briga com a sua casa, a briga porque a sua calça não está bem passada, a briga porque sua marmita no outro dia ainda não está pronta, a briga porque saiu algo do lugar errado, a briga porque Cadê o Espírito Santo? Deixa eu te dar outra notícia. Você não está no Espírito Santo. Por quê? Dentro dos terreiros de macumba, também os espíritos demoníacos que lá habitam, eles também fazem profetagem. E uma coisa, eles tentam acertar a profetagem. Eles também falam em línguas estranhas. Eles também pulam, eles também dançam. E esse mesmo espírito pode invadir você, não é porque você está dentro da igreja, ele pode te invadir como muitos que eu já vi. Que dentro da igreja é um, virou, saiu do portão para fora, é outra pessoa. Dentro da igreja cumprimenta todo mundo, saúda todo mundo, a paz do Senhor, a paz em Cristo, a paz isso, a paz de Deus. Do portão para fora, pisou na rua, ele se torna uma outra pessoa. Aí ele não cumprimenta mais. Se o irmão conversa com ele, ele mal responde o que o irmão fala. Ele mal fala sobre enfim, ele mal conversa. O culto foi bom. Foi. Moço, mas aquele irmão, olha, que estava pregando, era uma benção. É uma benção. E dá licença que eu estou com pressa. E é assim que se é feito. Ou te olha com a cara mais fechada. Dentro da igreja, todo sorriso. Fora da igreja, ele esqueceu que o Espírito Santo, ele esqueceu do Espírito Santo dentro da igreja. Por isso que ele é assim. Então, eu falo para vocês, não se deixe levar por isso.
estar no